Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Baroni e aqui a gente está naquele vídeo que vocês gostam muito, dessa vez um pouquinho diferente, né, professor? Quase um como eu fiz aqui, misturado com 5 dúvidas. Será que vocês querem o professor Baroni contando a história dele? De repente no como eu fiz? O programa número 100, já pensou? Aí, uma boa ideia. Mas hoje aqui a gente tá para fazer aquele quadro que vocês gostam, que é o 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. E hoje, presencialmente, aqui a gente está no evento da mentoria. Eu falei, professor, vamos fazer esse vídeo aqui que eu acho que vai ficar legal. Então, professor, primeira dúvida. O Rafael Monteiro pergunta, Baroni, o que mais te chama a atenção em um relatório gerencial? O resultado do mês ou a postura da gestão? É uma boa pergunta. No relatório gerencial, o resultado do mês é mais importante, né? Mas a somatória de todos os relatórios gerenciais, aí sim a postura da gestão. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer a postura da gestão no relatório gerencial? É o quanto ele vai desdobrando as informações, o quanto ele vai sendo sensível aos pedidos dos investidores. Então é muito comum os investidores, né, falarem em comentários dos nossos vídeos, em fóruns, ou até mesmo nos webcasts do próprio gestor. Enfim, os investidores eles se manifestam, né? Então, assim, um relatório gerencial isoladamente, o resultado é mais importante. Um conjunto de relatórios gerenciais, quando você olha ali os últimos meses, anos daquele fundo, aí a postura da gestão, obviamente, é mais importante. Legal. Bom, bora para a segunda pergunta. Se você gostou da resposta do professor, não esqueça de deixar o seu like. O Eduardo Lemos pergunta, quando um fundo anuncia a venda de um imóvel, o que avaliar primeiro? O preço da venda ou o que está sendo feito com o dinheiro? O preço da venda, com certeza, porque você não consegue saber naquele momento o que ele vai fazer com o dinheiro, né? E como eu sempre falo, o dinheiro não tem carimbo, às vezes volta o dinheiro para o caixa parceladamente, então você não consegue acompanhar exatamente o que ele fez. Por isso que um fundo vai crescendo, vai ficando com gestão ativa, cada vez mais importante você olhar o resultado, que quase remete à primeira pergunta, quase que remete à primeira pergunta. O resultado por cota, se ele está melhorando, ou seja, o gestor está vendendo imóveis, está distribuindo ganho de capital, está realocando e gradativamente os rendimentos vão melhorando. Isso é um processo, é um ciclo, não vai acontecer em 6 meses necessariamente, talvez nem 12, mas no tempo tende a acontecer um resultado mais positivo. Então, no primeiro momento, a leitura é, vendeu num preço bom, gerou ganho de capital, gerou uma taxa interna de retorno, que na minha visão é até melhor. Quem fez a pergunta foi a Larissa? Foi o Eduardo Lemos. Eduardo Lemos. Então, o Eduardo, respondendo para o Eduardo, num primeiro momento, a taxa interna de retorno é que diz ainda mais do que o próprio preço. Porque aí sim você vai saber se essa taxa interna de retorno no ciclo de investimentos foi realmente produtivo para o fundo, né? Gerou valor realmente para o fundo, tá? É isso. Legal. Agora, vou fazer uma pergunta minha aqui, Sim. aproveitando um pouquinho o tema. Professor, quando a gente fala de aquisição dos fundos, a gente vê que está sendo muito mais comum agora os fundos adquirirem imóveis por trocas de cotas. Certo. Você acha que isso tem sido um movimento natural, que cada vez isso mais vai acontecer? Boa pergunta. Eu acho que isso é um movimento natural, principalmente nesse momento agora que está difícil você captar. Então, você fazer a troca de cotas se tornou um mecanismo, vamos falar assim, uma praxe, né, de certa forma, de alguns fundos. Mas quando o mercado talvez ficar mais aquecido, que os juros caírem, me parece que deve voltar mais a ter captação por dinheiro, né? Porque aí o gestor com dinheiro na mão, ele pode ter uma opção de compra um pouco diferente do que no modelo de troca de cotas. Eu particularmente gosto da troca de cotas porque ela traz uma característica de alinhamento. Então imagina, você tem lá 10 imóveis e você troca por cotas daquele fundo, a leitura que eu tenho é que isso pode gerar um alinhamento. Porque aquele investidor que trocou os imóveis, ele vai ser um investidor relevante no fundo. Então, acho que eu gosto desse modelo. Claro, tem que ver se o preço está correto, se são bons imóveis. Então, assim, o mecanismo por si só, na minha visão, é excelente. Mas isso não quer dizer que a transação será tão boa quanto o modelo. O modelo me agrada mais do que a própria transação em si. Aí você tem que olhar caso a caso e saber quem está conseguindo fazer um trabalho melhor ou pior. Na minha opinião, no geral,
os gestores estão conseguindo fazer um bom trabalho. No geral, a gente não viu nada assim que realmente salta aos olhos de maneira muito ruim, muito negativa, não. Talvez num bloco de imóveis você vai ter alguns imóveis que são melhores, outros nem tanto, mas isso, Caio, sendo muito franco com você, é um modelo de negociação. Dificilmente você vai comprar 10 imóveis de uma vez, são 10 imóveis troféus, todos imóveis excelentes. Não, vai ter um blend ali, vai ter imóveis troféus, imóveis bons, né, muito bons, imóveis bons, razoáveis e talvez outros ruins. E aí entra a gestão ativa de justamente conseguir, nos ciclos, fazer também um blend para ele desfazer. Então, o mundo ideal, vamos tentar aqui pensar no mundo ideal. O mundo ideal é você fazer várias transações nesse sentido, e você depois, num outro ciclo de mercado, ir desinvestindo também pensando nessa característica. Você coloca um imóvel bom com outros não tão bons e no final das contas você tem um resultante que na média está melhorando. Esse é o mundo ideal. Alguns fundos estão conseguindo de certa forma ir por esse caminho? Sim, alguns estão conseguindo. Outros talvez ainda não deu tempo desse ciclo, né? A gente abriu esse ciclo de troca de cotas tem pouco tempo. Vamos pôr aí 2, 3 anos. É claro que já aconteceu antes, mas 2, 3 anos que isso se intensificou um pouquinho mais. Então ainda é cedo para a gente concluir. Eu sempre falo que enquanto nós, todos aqui, não tivermos um cenário de juros em 8,5, 9, 9,5, ainda vai ser cedo para uma conclusão. Voltar para casa de um dígito já vai ajudar bastante, vai já né, ajudar professor? bastante, exatamente. Legal. Então, eu mesmo vou ter que ser obrigado a deixar um like nesse vídeo, porque o professor respondeu minha pergunta aqui. Mas vamos para, agora sim, a pergunta da Larissa. Como o investidor deve reagir quando o fundo muda a gestão, quando ele troca de gestão? É hora de sair ou esperar os resultados dessa nova gestão? Certamente esperar os resultados. A mudança da gestão ela pode ser para melhor, a mudança da gestão pode trazer um gás novo para o fundo, a mudança do regulamento, a mudança da gestão, a incorporação, a fusão entre fundos, na minha opinião, sempre você tem que aguardar. Eu sei que intuitivamente as pessoas querem, às vezes, já pular fora, né? Mas eu sou da tese de que é prudente aguardar, tá bom? Existem mais possibilidades positivas daquela mudança gerar realmente um novo ciclo positivo do que as coisas realmente se perderem. Então, de novo, o que eu estou falando aqui não é uma regra, estou falando de possibilidades, tá? Então, na minha opinião, se tiver que escolher, eu preferiria aguardar. Perfeito. Tá bom? Bom, vamos lá. Próxima pergunta do Marcelo Dantas. Professor, por que alguns fundos fazem tantas emissões seguidas e outros podem até esperar anos? O que você considera mais adequado? Nem uma coisa nem outra. Mais adequado é você fazer a emissão quando realmente você tem um pipeline. O que eu não considero legal é quando o gestor faz emissões e essa emissão não traz valor nenhum, ou destrói valor de alguma forma, traz imóveis que estão tendo um rendimento, né, um cap rate, enfim, um retorno pior do que do fundo, ou quando você traz imóveis que destoam muito do portfólio. Mas agora, a emissão subsequente, num ritmo em que o gestor realmente tem um pipeline, e aí, já respondendo a pergunta, tem alguns tipos de imóveis que você tem mais ou menos pipeline. Então, por exemplo, hoje, claramente, um fundo de renda urbana, um fundo de logística, ele talvez vai ter um pipeline mais ativo do que de corporativo. Se você pegar alguns bilhões de reais e colocar na mão de alguns gestores corporativos para comprar aqueles imóveis bons nas regiões primárias, por exemplo, de São Paulo, talvez você não vai conseguir comprar. Em contrapartida, se você entregar alguns bilhões de reais para um fundo de logística que ele está olhando o Brasil inteiro e você tem opções no Brasil inteiro e com retorno superior ao fundo, porque você tem transações saindo Brasil afora nessa condição, é mais fácil. Então, cada caso é um caso, né? Agora, tem fundos que não faz há anos. Aí tem que entender o mandato desse fundo. Pode ser porque talvez ele não tenha realmente um pipeline ativo, é um gestor que está um pouco fora do circuito do mundo dos fundos imobiliários. Pode ser um fundo que realmente tem um mandato passivo e de repente ele não está fazendo porque não deve fazer mesmo, entendeu? Ou um fundo que acabou... Isso é difícil de você falar aqui agora, porque vai depender muito dos casos, mas tem alguns fundos que... Eu até me lembro aqui de um evento que eu fiz, e eu coloquei isso como um dos riscos. É quando os fundos imobiliários passam já a não fazer mais parte da estratégia da gestora. É um risco grave, assim, é um risco importante. É quando o ambiente fundo imobiliário, a prateleira de fundos imobiliários, ela já não está mais... O produto fundos imobiliários, melhor dizendo, não está no lugar mais da prateleira que chama atenção. Fazendo uma analogia do supermercado, né, nas gôndolas, é quando você começa a colocar esse produto
mais embaixo, às vezes na gôndola, ou mais num fundo do supermercado onde não é muito, entendeu? E vai tirando essa, e aí esse fundo vai ficando meio que paradão ali, e aí ele não tem mais nenhuma projeção de crescimento, já não tem mais nenhum incentivo para fazer uma gestão ativa. É porque, às vezes, Caio, meio que filosofando aqui como nosso amigo Jean Tozeto, as pessoas são levadas a pensar muito 8 ou 80, né? Infelizmente, hoje, o posicionamento das pessoas, eles são mais dentro desses extremos, né? E quando você percebe que no meio aqui é que encontra, normalmente nesse equilíbrio que encontra as melhores decisões de investimento, você consegue balancear melhor. Então, não é quem faz compulsivamente ofertas e não se preocupa em gerar valor, não se preocupa em fazer gestão ativa, também não é quem literalmente abandona o fundo, é no meio do caminho, é você ter esse equilíbrio. E aí, encontrar isso numa carteira de fundos imobiliários é o grande desafio. Só que tem horas, Caio, que vão ter alguns fundos que talvez vão acelerar um pouquinho, de repente eles vão frear um pouco e por aí vai. Então, hoje, você tem fundos de renda urbana que estão terminando um processo ali de troca de cotas, tem outro que está um pouco mais acelerado, tem outro que está um pouco mais quieto. Mas esse que está um pouco mais quieto, ele já teve mais acelerado num outro momento. Então, vai muito desta dinâmica do mercado e da gestão. Por isso que a gente tem que pensar em carteira, né? Para que você possa ter momentos diferentes de cada um deles. Perfeito. E a última pergunta do episódio de hoje, ela é de uma pessoa especial para mim, professor, da minha esposa. A minha esposa está começando a acompanhar o canal, gosta muito do senhor, dos vídeos do senhor, e ela perguntou o seguinte: qual que é o maior erro do investidor de FIIs hoje? Tanto seja iniciante ou não, mas qual o erro que você mais vê o investidor de FIIs cometendo? Qual que é o nome da sua esposa mesmo? Vitória. Vitória. Então já começou bem, né? Começou ganhando, já começou ganhando, né? Vitória, primeiro, obrigado aí pelo carinho, tá bom? Obrigado por compartilhar aqui o Caio comigo também. Você sabe que o tanto que é difícil essa jornada de trabalho. Eu sei que você tá com o neném novo, que é a Sara. Então tem a Sara. Então tá dividindo o tempo aí o tempo todo, né? Tá aí feliz que puxa. Mas obrigado aí, eu sei que no trabalho. Mas ele tá trabalhando pensando na família. Isso é o mais importante. Então, Vitória e Sara, um beijo grande para vocês. Esses vídeos vão ficando gravados para sempre. Vão. A Sara fez 1 ano agora, né? Tá com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Então, vai estar maiorzinho e vai ver o vídeo. Então, um beijo, Vitória, um beijo, Sara. Olha, se a gente fosse falar assim, o principal erro é aquela compra única e exclusivamente pensando no dividend yield. Mas eu não quero responder dessa forma, porque acho que essa seria uma resposta clássica, né? Então você entra lá num site e ordena do ranking do maior para o menor. Mas você sabe qual que é o erro mais comum? É uma compra olha o que eu vou falar. Vou dar uma resposta especial, já que é a pergunta especial por causa de ser a Vitória, eu vou dar uma resposta especial. O erro que é mais comum, mais frequente, é as pessoas comprarem fundos imobiliários somente pelo fato dele pagar renda mensal. Você acredita que isso é um erro comum? E às vezes é um erro que passa despercebido, porque a pessoa não assume aquele erro. Ele não assume que ele falou, não, eu comprei um fundo imobiliário porque ele paga a renda mensal. Aí eu vou virar para você e te perguntar assim, e se porventura, dentro desse fundo que paga a renda mensal, você tiver riscos, você tiver questões patrimoniais que você precisa analisar melhor, que você tiver a questão, não, mas isso não importa, porque ele paga a renda todos os meses. E se de repente ele parar de pagar a renda por um período? Por um período, ou se ele simplesmente estiver retendo a renda porque ele vai pagar depois. Então as pessoas falam assim, eu compro fundo imobiliário, ele só é bom porque ele paga a renda todos os meses. Não, o fundo imobiliário, ele é também bom porque ele paga a renda todo mês, ele é também bom porque é isento, ele é também bom. Você tem que colocar isso, e não pode, é uma lógica que se você inverte, ela faz sentido. Comprar somente porque paga a renda todo mês, então tem que tomar um pouco desse cuidado. Então, eu já vi relatos de pessoas comentando, e aí quando você vai aprofundando, você chega no cerne da questão. E o cerne da questão é que ela vai assumir. É porque eu gostei, eu fui encantado por essa ideia de renda todos os meses. Então, isso na verdade, cara, essa questão da renda mensal, ele meio que embaça as outras coisas. Porque aí combina, né? O rendimento alto com pagar renda todos os meses e embaça todas as outras coisas ligadas àquele produto, àquele fundo, né? Então isso talvez seja o erro mais comum. Perfeito. Gostou da resposta, Vitória?
Se você não der like, você já sabe. A gente vai ter um desalinhamento ali em casa, hein? Desalinhamento de interesse. Né? Desalinhamento de interesse. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Obrigado, professor. E você que está assistindo esse vídeo até aqui, se você gostou dele, com certeza você vai gostar da live que vai acontecer agora no dia 4 de novembro. É isso aí. Que o professor, o Thiago Reis, aí eles vão falar o que causa 90% do resultado de uma carteira, o fator que determina 90% de um resultado da carteira. Então, se você não quer perder essa live, que é exclusiva, vai ter um link aqui, o primeiro link da descrição para você se inscrever, tá bom? Isso aí. Então, no mais, um grande abraço, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.